Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria estarmos juntos em mais uma meditação da Palavra. Eu quero meditar com você o livro de Baruque, capítulo 1, versículo de 15 a 22. Ao Senhor nosso Deus cabe justiça, enquanto a nós resta-nos corar de vergonha, como acontece no dia de hoje aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, aos nossos reis, nossos príncipes e sacerdotes, aos nossos profetas e nossos antepassados. Pois pecamos diante do Senhor e lhe desobedecemos, e não ouvimos a voz do Senhor, nosso Deus, que nos exortava a viver de acordo com os mandamentos que Ele pôs sob os nossos olhos. Desde o dia em que o Senhor tirou nossos pais do Egito até hoje, temos sido desobedientes ao Senhor nosso Deus. Procedemos inconsideradamente, deixando de ouvir sua voz. Por isso, perseguem-nos as calamidades e a maldição que o Senhor nos lançou por meio de Moisés, seu servo. No dia em que tirou nossos pais do Egito para nos dar uma terra que mana leite e mel, como de fato é hoje. Mas não escutamos a voz do Senhor nosso Deus como vem nas palavras dos profetas que Ele nos enviou, e entregamo-nos cada qual às inclinações do perverso coração, para servir a outros deuses e praticar o mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Palavra do Senhor. Resta-nos corar de vergonha. Eu creio que essa palavra também muitas vezes se aplicou à nossa vida, ou talvez se aplique ainda à nossa vida. Resta-nos corar de vergonha. Por quê? Porque pecamos diante do Senhor. Lhe desobedecemos. Isto é uma constância na nossa vida, né? Que triste. Na minha vida, na tua vida, infelizmente, esta tem sido uma constância. Nós desobedecemos a Deus. Pecamos diante do Senhor. Não ouvimos a sua voz. Somos rebeldes. Deveríamos chorar e ficar de fato corados de vergonha. Aliás, é assim que nós ficamos diante do confessor, não é verdade? Corados de vergonha quando temos que ir para o confessionário e contar determinados pecados que às vezes achamos que nunca iríamos cometer. Quantas vezes diante do confessor você ficou com vergonha dos seus pecados? Até porque diz Santo Afonso que o diabo é assim. Para pecar ele tira a vergonha, mas para confessar ele coloca a vergonha de volta. Até para fazer com que a pessoa não vá ao confessionário. Quantas pessoas não vão ao confessionário com vergonha? Vergonha do padre. Vergonha de confessar os seus pecados. Mas não tivemos vergonha de fazer aquele pecado. Não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus que nos exortava. Deus nos exorta noite e dia a viver de acordo com os seus mandamentos. E veja, mandamentos que Ele pôs diante dos nossos olhos. Mandamentos que a gente conhece. Então veja, a pior coisa não é um povo que não obedece os mandamentos porque desconhece. Até porque se você não sabe que você está pecando, se você não sabe que aquilo é pecado, não deixa de ser um erro, mas como é que você peca se você não sabe que aquilo é pecado? Então não é pecado. Então se tem algum povo que não conhece os mandamentos de Deus e faz o erro, sim, ele está errando, mas ele não conhece o mandamento. Agora é triste quando nós conhecemos o mandamento. Nós conhecemos. Nós fomos batizados, nós fizemos a primeira comunhão, nós fizemos a crisma, nós fizemos catequese,
Nós vamos todos os domingos à Santa Missa, nós ouvimos a palavra de Deus, nós conhecemos os mandamentos, mas nós continuamos pecando. Por isso perseguem-nos as calamidades. Sem dúvida alguma, todas as calamidades do mundo são consequências do pecado humano. Eu sei que a gente não gosta de ouvir isso, mas é a verdade. Olha a história de Adão e Eva. Não existia calamidade, não existia sofrimento, não existia maldição, só existia bênção. Foi eles começarem a pecar. Agora você vai trabalhar com o suor do teu rosto. Agora a Eva vai sentir dores no parto. Agora o sofrimento entrou no mundo, a calamidade entrou. Porque esse é o salário do pecado. O salário do pecado é morte. O salário do pecado é calamidade. O salário do pecado é maldição. Quer viver uma vida amaldiçoada? Viva uma vida no pecado. Quantas pessoas com a vida amaldiçoada? Por quê? Porque estão numa vida de pecado. Pecado consciente, eu estou falando de pecado consciente, eu sei que eu estou no pecado. Os mandamentos de Deus estão diante dos meus olhos, mas eu não vou seguir, eu não quero seguir. Essa é a pior coisa que tem. Isso atrai maldição para a nossa vida. Você entende? Isso atrai maldição para a tua vida. Você conhece os mandamentos, mas você não quer viver os mandamentos. Isso atrai maldição para a tua vida. E o que a gente faz ao contrário? Entregamos-nos cada qual às inclinações do perverso coração. Na verdade, você se entrega não à vontade do Senhor, mas ao teu perverso coração. Ah, Deus! Começamos a servir a outros deuses. O Deus do dinheiro, o Deus do prazer, o Deus do sexo. As minhas vontades próprias, eu começo a ser o meu Deus. Voltemo-nos para o Senhor, minha gente. Você que está ouvindo essa palavra hoje, temos sido desobedientes ao Senhor. Vamos mudar essa condição. Vamos ser como a Virgem Maria. Vamos ser como os santos, que foram obedientes a Deus, e tantos homens na Bíblia que foram obedientes a Deus. E talvez um dia você foi desobediente, mas você pode passar da desobediência para a obediência a Deus. E sendo obediente, vamos atrair bênção. E sendo obedientes, vamos atrair bênção para a nossa vida. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.